Oi pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês o meu estudo de hoje, tá? Hoje eu vou ler capítulo 10 de Romanos e eu vou estar procurando todos os dias estar aqui com vocês para compartilhar os meus estudos diários e compartilhar aquilo que Deus fala comigo. E se for do teu agrado, permaneça aqui comigo. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 10 de Romanos, tá bom? Eu gostaria de estar fazendo isso com você. Meu nome é Jean Lucas, seria um prazer ter esse momento de comunhão com você e aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, verso 1 do capítulo 10 de Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Então aqui Paulo basicamente está falando sobre os judeus. Aqui Paulo está falando para eles e dizendo que eles têm zelo pela palavra do Senhor, eles têm zelo pela obra, mas fazem de maneira errada, sem entendimento. No verso 2 ele diz aqui, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então eles ainda tentam não reconhecer, eles ainda não reconhecem Jesus e eles tentam com as suas próprias obras ganhar a salvação. E não é por obras, mas por meio de Cristo. Porque eles não entenderam e eles não se sujeitam a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a lei se cumpriu em Cristo e todo aquele que crê em Cristo agora é salvo mediante a crença, a fé em Jesus Cristo. É por meio da fé em Cristo Jesus que nós somos salvos, não pelas obras. Ora, Moisés escreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar que Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Irmão, eu digo isso a você agora. Eu digo a você, se você não é cristão, se você tem dúvidas de sua fé, se você confessar Jesus com sua boca, que você crer com Cristo, que Cristo é o Senhor para a sua salvação, você é salvo. Cristo te perdoa, te lava, te justifica e te redime lá na cruz do Calvário. Ele te ama, você é amado por Ele, e o desejo dele é que você seja salvo. Pois a Escritura diz, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então não adianta você crer no seu coração e ficar calado, você tem que confessar. Por isso que nós fazemos o batismo em público, por isso que todo aquele que crê em Jesus tem que ser batizado. Porque ele já creu no coração, mas agora ele publicamente confessa com a boca dele que Cristo é o Senhor. Amém? Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há discussão entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que maravilhoso isso. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim,
A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Então, o que Paulo está falando sobre os judeus, eles ouviram a pregação do Evangelho, né? E aqui no verso 14 ele começa dizendo ainda algumas perguntas que Paulo mesmo faz para que nós possamos trazer para os nossos dias e refletir sobre isso. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que o judeu podia invocar Jesus se ele não creu com o coração? E como crerão naquele de quem nada ouviram, ou seja, eles não ouviram o Evangelho? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, se nós que recebemos Cristo como Jesus, não formos e pregarmos o Evangelho para essas pessoas, como essas pessoas ouvirão e crerão com o coração se nós não anunciarmos o Evangelho? E como pregarão se não forem enviados? Aqui é algo dos presbíteros e dos pastores. Nós temos que treinar as pessoas e ajudá-las, incentivá-las a irem, ensinarem a palavra e levarem o Evangelho adiante. Quão formosos são os pés que anunciam coisas boas, diz a palavra, né? Então, o judeu naquela época, ele precisava de todas as coisas, ele precisava de alguém que pregasse o Evangelho para eles, e eles tiveram o próprio Jesus que anunciou o Evangelho da salvação para eles, mas eles não creram com seu coração. E eles, mesmo escutando, não confessaram Jesus como Senhor, nem creram com seu coração. Eles negaram a justiça de Deus, eles negaram a Cristo e preferiram continuar de forma errada, por não ter entendimento e não reconhecer Cristo como Senhor. Eles continuaram crendo que seriam salvos por meio das obras, baseado na lei de Moisés. 18. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, né? Aqui somos nós, né? Aqui, Isaías diz, fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Às vezes nós temos um coração quebrantado e o Senhor nos alcança. E Ele é bondoso e caridoso, mas às vezes também somos como o povo de Israel, desobediente e rebelde. Todo dia o Senhor nos estende as mãos e nós somos desobedientes e rebeldes. E aqui eu encerro o capítulo 10 dizendo a você que nós possamos abrir os nossos ouvidos, entender o Evangelho de Jesus, guardar o Evangelho de Jesus no nosso coração, absorver tudo que Ele tem para nós. Não ter o coração duro, não ser como os judeus foram, que eles até tinham zelo, como diz lá no verso 2, né? Porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, às vezes, as pessoas acham que estão fazendo as coisas corretas, às vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas corretas para Deus, e não estamos, porque estamos fazendo sem consultar a palavra, sem estar debaixo da palavra do Senhor. Quantas pessoas que não conhecem a palavra e anunciam o evangelho de uma forma herética, de uma forma errada, por falta de leitura bíblica, por falta de ter alguém que cuida dessa pessoa para ensiná-la. E com isso, meus irmãos, vamos nos colocar nesse lugar de um coração quebrantado. E se você não conhece Jesus ainda, que você receba Jesus em seu coração e possa confessá-lo. Saiba que Ele te ama e o desejo, como a palavra do Senhor diz aqui no final, né?
Deus estende as mãos todos os dias ao povo, estendia. E Ele até hoje estende. A palavra do Senhor lá em Malaquias diz que o desejo dele é que todos sejam salvos. Jesus veio para te salvar. E eu te digo, você é amado, você mulher é amada, você é uma filha amada. Você homem, você é um homem amado por Deus, é um filho amado por Deus. Ele te ama e Ele quer que você tenha a sua vida transformada, regenerada e que o pecado esteja longe de sua vida, para que Ele possa te dar a salvação e apresentar um lugar preparado para você, lá no céu, ao lado dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.